Olá, amigos. Boa noite, Pai do Senhor. Estou hoje aqui com o irmão Adriano. Nós estamos voltando às nossas lives, não é isso, irmão Adriano? Nós Amém. havíamos parado há 5 meses. Nós havíamos parado as lives e hoje nós estamos voltando aqui às lives. Você que nos acompanha pelo Facebook, se quiser comentar, esteja à vontade. Se quiser também opinar, perguntar, você tem liberdade de assim fazer. Então, hoje nós iremos tratar acerca do tema a salvação, a ressurreição de Cristo, a salvação. Então, nós escolhemos um versículo aqui para nós iniciarmos esse pequeno discurso. E aí, no decorrer dessa live, a gente vai escolhendo outros versículos e de acordo com a necessidade ou com o assunto que surgir aqui, a gente vai incrementando com os versículos bíblicos e também comentando com os irmãos acerca do que nos diz a Escritura Sagrada sobre a morte de Cristo, a sua ressurreição, não é? E o que trouxe essa morte, o que veio trazer ao homem essa morte. Então nós estamos hoje nesse propósito de assim fazer. Amém? Amém. A paz do Senhor, boa noite a todos os irmãos que estão nos ouvindo. É muito bom estar mais uma vez fazendo a live aqui, principalmente para falar de Jesus, né? Pedro mesmo, ele diz que nós devemos estar sempre pronto a falar da esperança da nossa salvação, e viemos trazer aqui essa noite Jesus realmente como a solução. Amém. Dos problemas do mundo. Na verdade, Jesus, ele é a porta, Jesus, ele é o bom pastor, Jesus, ele é a salvação de que o mundo precisa. Amém? Glória a Deus, amém. Louvado seja Deus. Meus queridos, nós queremos convidar você que está aí assistindo para abrir a sua Bíblia e nós vamos ler o versículo da palavra de Deus em João capítulo 11. Evangelho de João capítulo 11, versículo 25 e 26. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Evangelho de João, capítulo 25 e 26, ou versículo 25 e 26, perdão, do capítulo 11. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: Disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Crês tu nisso? Louvado seja o nome do Senhor. Nós queremos louvar a Deus pela vida dos irmãos que estão nos assistindo nesse momento, né? Que Deus abençoe aos irmãos, que Deus continue dando vitória em nome de Jesus. Como nós falamos, no princípio nós iremos falar sobre a ressurreição de Cristo, a salvação, a causa do homem necessitar dessa salvação, não é isso? Então nós vamos discorrer sobre esses assuntos. Nós vamos fazer uma rápida oração aqui, introdutória, para que nós possamos discorrer sobre o assunto, tá certo? Amém? Vamos orar. Senhor, meu Deus, Papai querido, abre o nosso entendimento, Papai amado, nesse momento. Guia-nos através abençoa as famílias que estão nos assistindo, os amigos, meu Pai querido, meu Deus em querido, nome de Jesus mais Cristo esse nessa estudo, noite. Papai amado, Nos e mais essa abençoe, nos dá pregação, vitória. Papai amado, Abençoe os teus que a filhos, esperança Pai. da salvação, Senhor, Deus em amado, nome de possa Jesus, ser, Papai amado, Deus, cada tu conheces dia a mais necessidade de cada um, real Senhor, em nessa nosso noite. coração, Em na vida nome daqueles de que nos Jesus, dá ouvem. vitória, Toca, Senhor. Papai Nós amado, em nome de necessitamos, Jesus, meu Deus, de ti, meu da Deus, tua em nome presença, de meu Jesus, Pai. Em se nome faz de presente Jesus. em nosso meio, Amém. mais esta noite, em nome de Jesus. Glória a Amém. Deus. Amém. Amém. Louvado seja Deus. Meus queridos, o tema que nós escolhemos fala sobre salvação e ressurreição. Então, nós escolhemos o versículo 25 e 26 do Evangelho de João e nós vamos tratar acerca de salvação, né? De salvação. E quando nós falamos acerca de salvação, nós bem sabemos que há somente um Salvador, que é Jesus Cristo, né? É aquele que morreu na cruz para nos salvar, aquele que nos deu o direito de salvação, vamos dizer assim. É claro, é óbvio que o homem ele não merecia, ele não merece, não é? Mas como a própria Bíblia diz que nós somos salvos pela graça, e essa graça ela nos alcançou. É fácil quando nós falamos sobre graça, porque graça é um favor imerecido da parte de Deus para com o homem, não é isso? O homem ele não merecia, ele não merece, mas Deus,
pela sua imensa misericórdia, pela sua imensa graça, nos envia o seu Filho para que nós pudéssemos alcançar a salvação por intermédio da morte de Cristo Jesus na cruz do Calvário. Nós alcançamos essa salvação. Então, a palavra do Senhor nessa noite, ela diz que o próprio Jesus Cristo, ele disse que ele é a ressurreição, ele é a vida, ele é a salvação. Então, nós entendemos que sem Jesus não há salvação. Sem Cristo não tem como alcançarmos a salvação. Sem ele em nossas vidas não alcançaremos o céu. E nós sabemos, meus amados, que o homem, quando ele partir, ele tem dois destinos a escolher, ou o céu ou o inferno. Então nós achamos por bem, achamos melhor escolher a Jesus Cristo, que é o nosso Salvador. Louvado seja o nome do Senhor. Achamos por bem entrar, na eternidade ao lado de Cristo Jesus, alcançando aí a nossa salvação. Amém? Então, para que o homem alcançasse essa salvação, é lógico que era necessário haver a remissão de pecados por meio de sangue. Por isso que Jesus Cristo morreu, derramou o seu sangue na cruz do Calvário, para que assim o homem obtivesse esse direito de salvação. Amém? Jesus, ele morreu em nosso lugar, para o nosso benefício, porque o homem estava afastado de Deus. Lá em Isaías, capítulo de número 59, versículo de número 2, diz que o que faz separação entre Deus e o homem é o nosso próprio pecado. E o que é pecado? É o ato, não é? É a prática contrária à vontade de Deus, aquilo que fere a santidade de Deus, não é? E os nossos atos nos afastou de Deus, e foi necessário, na verdade, um redentor. Foi necessário, na verdade, que Jesus fosse o Cordeiro perfeito para resgatar novamente o homem. E a morte de Cristo trouxe grandes benefícios para nós, ao retorno novamente a Deus, né? Vemos que um dos benefícios da morte de Cristo, nós vamos decorrer aqui e falar sobre alguns, não é? Um dos benefícios da morte de Cristo, ou consequência da morte de Cristo, foi exatamente a substituição pelo pecador. Jesus, Paulo vai dizer isso em 2 Coríntios, capítulo de número 5, versículo de número 21, que Jesus, ele sendo perfeito, sendo justo, ele se entregou para morrer no lugar do pecador. Jesus Cristo, ele deu a sua vida e foi uma oferta substitutiva pela minha e pela sua vida. Não é? Jesus Cristo cumpriu a exigência da lei, porque a Bíblia diz que o pecado gera morte, mas o dom gratuito de Cristo Jesus é a vida eterna. Amém. E Jesus foi o sacrifício substitutivo pela nossa vida, porque a lei exigia que o juízo de Deus seja executado sobre a vida daquele que peca, daquilo que vive, ou daquilo que pratica obras contrárias, né? Ou aquele que pratica o pecado. Não é? E a lei exigia a sua própria vida, não é? O seu próprio sangue derramado. E Jesus Cristo veio como uma oferta substitutiva. Lá em 1 Pedro, capítulo de número 3, versículo de número 18, eu quero ler para os irmãos. 1 Pedro, capítulo de número 3, versículo de número 18. Olha só o que Pedro traz em sua carta. Primeira Epístola do apóstolo Pedro, capítulo de número 3, versículo 18, diz exatamente assim: porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelo injusto, para levar-nos a Deus. Veja que o sacrifício de Jesus Cristo tem um objetivo, tem uma finalidade, não é? Fazer com que o homem retorne a Deus, porque como nós lemos aqui, Isaías capítulo de número 59, versículo 2, diz que o que faz separação entre o homem e Deus é o seu próprio pecado. Mas Jesus Cristo, sendo este sacrifício substitutivo, ele cumpre a exigência da lei na sua própria carne, não é? E morre no meu e no seu lugar, ligando o homem novamente a Deus. Isso é maravilhoso, isso é graça de Deus para a nossa vida. Glória a Deus. Justamente
da forma que o irmão Adriano comentou, nós mais uma vez queremos louvar a Deus pela vida dos irmãos que estão nos assistindo, dos amigos. Que Deus os abençoe, que a mão poderosa do Senhor esteja sobre a sua vida, para te guardar, te livrar, te abençoar e dar vitória. Meus queridos, aqui em Hebreus capítulo número 5, versículo número 14, se não me falha a memória, ou perdão, versículo número 9. Hebreus capítulo número 5, versículo número 9, está dizendo aí que, veja bem, e sendo ele consumado, veio a ser a causa de eterna salvação para todos aqueles que lhe obedecem. Então, a causa da morte de Cristo nos traz salvação. Por intermédio dessa morte, nós alcançamos o céu. É lógico que o homem ele estava em uma situação pecaminosa, uma situação perdida, para que intervisse aí Deus nessa situação e enviasse o seu Filho, a fim de que nós alcançássemos essa salvação. Por meio de Cristo Jesus, nós alcançamos não somente a salvação, mas nós alcançamos também, louvado seja o nome do Senhor, a graça de ter a paz de Deus sobre o nosso coração. Jesus ele disse: olha, eu vos dou a minha paz, eu não vos dou como o mundo a dá. É uma paz verdadeira, é uma paz permanente, é uma paz que vai te fazer realmente ter tranquilidade, principalmente nos momentos de luta, de dificuldade que nós estamos passando. A paz de Cristo ela é essencial em nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor. Então, por meio da morte de Cristo, nós alcançamos. É primordial nós falarmos que Deus ele nos alcançou por meio de Cristo Jesus, trazendo salvação, trazendo a paz, não é? Nos remindo dos nossos pecados e nos transformando em nova criatura. Quantos de nós, não é? Quantos de nós vivíamos em um mundo voltado para o pecado, voltado para a perdição, outrora. Porém, ao conhecer a graça de Cristo, a sua salvação, nós nos rendemos a Ele. E por meio dessa morte de Cristo, nós podemos dizer hoje que nós estamos nos preparando para entrar na glória, estamos nos preparando para entrar nas mansões celestiais, quando Cristo vier buscar a sua igreja. Nós estamos esperando esse tão aguardado dia, louvado seja o nome do Senhor. Eu tenho certeza no meu coração que esse dia ele virá e nós estamos aguardando esse tão esperado dia em nome de Jesus. Então, a graça de Cristo ela nos alcançou. O homem ele vivia em uma situação de pecado e Deus agora ele envia o seu Filho. Jesus Cristo morre na cruz do Calvário, ressuscita ao terceiro dia e nos dá direito, louvado seja o nome do Senhor, de entrarmos no céu após nós partirmos dessa vida, após nós partirmos dessa terra. Nós temos a graça de Cristo como, vamos dizer assim, o nosso tutor para a salvação. Louvado seja o nome do Senhor. Então, Jesus Cristo ele morre na cruz do Calvário para que nós alcancemos a salvação. Veja que coisa gloriosa. Deus se interessando em salvar a sua criatura. Deus se interessando em salvar aquele que ele criou, aquele que estava em uma situação perdida. Deus agora envia o seu Filho e traz a salvação ao coração do homem, remindo ele dos pecados, tirando ele do mundo de perdição e trazendo ele para a luz. Louvado seja o nome do Senhor. E esta reconciliação só é possível graças a Jesus. Não é nenhuma outra religião a não ser o cristianismo. Sim. Traz realmente essa realidade para a vida do ser humano. Não é só através de Jesus o homem pode se reconciliar com Deus. Só através de Jesus o homem tem redenção. Não é? O homem tem justificação pela morte de Jesus Cristo. Só em Jesus. Não é? Veja que a morte de Jesus Cristo também, uma das consequências, né, dando continuidade aqui, a morte de Cristo ofereceu redenção ao pecador. Não é? E redenção nós entendemos de três maneiras no Novo Testamento. Não é? A primeira maneira aí é redimir, resgatar, comprar. Não é? Nós fomos comprados, sim, nós fomos adquiridos. Né? 1 Pedro, capítulo de número 2, versículo de número 9, os irmãos podem conferir aí na sua casa, diz assim: vós sois a geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido, comprado. Isso é redenção. Aí essa redenção, não é, só é real em Cristo Jesus.
Nenhum outro Deus pode fazer o que Jesus fez. Nenhum outro Deus, né, a ponto que não existe nenhum outro Deus, só existe o nosso Deus, o Jesus Cristo, como verdadeiramente Deus. Não é outro ponto aqui, dos 3 pontos, né? O segundo ponto é pagar o preço para tirar do mercado. Não é? Jesus Cristo nos resgatou. Nós não pertencemos mais ao mercado do pecado. O pecado ele não tem mais domínio sobre a nossa vida. Né? 1 Pedro, capítulo de número 1, versículo de número 18, Pedro vai expressar que nós não fomos comprados por ouro, prata, por coisas perecíveis, né? Corruptíveis, mas foi com o sangue precioso de Jesus Cristo, derramado ali no madeiro, no Calvário, que ele nos comprou, e nós não pertencemos mais ao pecado, não é? Ele nos tirou exatamente do comércio, do domínio do pecado, e ele nos comprou, não é? O outro ponto aqui é soltar, liberdade completa. Você que nos ouve esta noite, a liberdade só existe em Cristo Jesus. Nenhum outro lugar o homem encontra a liberdade da sua própria alma. Não é? Tem pessoas que ela se trata de doença, de vícios, mas vive dependente daquele vício. Não é? Mas só em Jesus Cristo há verdadeira liberdade. Olha só, João capítulo de número 8, versículo de número 36 diz: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. De fato, a liberdade em Cristo Jesus é uma realidade para todo aquele que se entrega a Jesus. Olha só, Paulo também diz em Gálatas, capítulo de número 5, versículo de número 1. Eu quero ler aqui para os irmãos. Gálatas, capítulo de número 5, versículo de número 1, olha só que maravilha que Paulo diz aqui: estai, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou, e não torneis a meter-vos debaixo do jugo da servidão. A liberdade de Cristo é uma realidade para todo aquele que tem fé no sangue. É plena, é uma realidade que vivemos, a liberdade em Cristo Jesus. Nós não dependemos do pecado, nós não dependemos das coisas dessa terra, nós não dependemos porque Cristo ele nos libertou. A lei, a morte e o pecado não têm o domínio sobre a nossa vida, porque a realidade da liberdade em Cristo é vivido por todo aquele que crê e se entrega a Jesus Cristo, né? Então Jesus veio trazer essa redenção para a nossa vida. Ele nos comprou, ele nos redimiu, ele pagou o preço, não é? Ele nos tirou do mercado do pecado. Nós não devemos mais, a sua ficha está limpa pelo sangue de Jesus Cristo. Foi derramado ali um alto preço pela sua e pela minha vida, não é? E recebemos a liberdade completa, a liberdade plena em Jesus Cristo. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Só através dele, só através dele nós conseguimos alcançar essa liberdade, só através dele nós conseguimos alcançar a paz, só através dele nós conseguimos alcançar a salvação. Eu acho interessante aqui em Colossenses capítulo número 2, versículo número 14, a Bíblia diz assim: havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrário, e atirou do meio de nós, cravando-a na cruz. Isso quem fez foi Jesus Cristo. Ou seja, não há mais condenação para aquele que está em Cristo Jesus. Não há mais condenação para aquele que habita, não é, nos atos de Deus, que o coração está voltado para Deus. Não há condenação. Por quê? Porque nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas andam segundo o Espírito. Então é necessário o homem entender que nós que vivemos segundo o Espírito, nós que temos a graça de Cristo, nós que alcançamos essa graça por meio da fé, por meio da morte de Cristo na cruz do Calvário, a culpa que era contra nós, Jesus Cristo assumiu essa culpa. A Bíblia diz que ele tomou sobre si as nossas dores. Ele tomou as nossas enfermidades, tomou as nossas dores. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Por isso que nós falamos sobre a paz.
Porque o homem que tem paz, o homem que tem Deus tem paz, o homem que tem Jesus tem paz. Descansa. Ah, mas está difícil a situação, é luta, é dificuldade. Descansa no Senhor e Ele, né, fará o desejo do teu coração, em nome de Jesus. Então, eu quero dizer aos irmãos nessa noite, aos amigos que estão assistindo, não perca a esperança, em nome de Jesus, não perca a esperança. Não perca a esperança em Cristo Jesus. Há um Salvador, chama-se Jesus Cristo de Nazaré, aquele que morreu na cruz do Calvário, que ressuscitou ao terceiro dia, está sentado à destra de Deus, e no momento certo, na hora certa, ele virá arrebatar a sua igreja, buscar o seu povo, para livrar de todo mal, tirar dessa terra e levar às mansões celestiais. É importante nós entendermos que a esperança ela deve permanecer no coração do cristão. É importante nós entendermos que nós temos que ter essa esperança, a esperança de que Cristo voltará para buscar a sua igreja amada, a sua igreja escolhida, o seu povo escolhido. Louvado seja o nome do Senhor. Atos capítulo 2, a Bíblia vai dizer que Jesus Cristo ele é assunto ao céu. Ele sobe ao céu. E algumas pessoas viram Jesus subindo. E quando ele sumiu nas nuvens, um anjo apareceu e disse àqueles homens: olha, do mesmo modo que vocês estão vendo ele subir e sumir nas nuvens, vocês verão ele descer em poder e glória. Louvado seja o nome do Senhor. Então, vamos continuar tendo esperança em Cristo Jesus, que ele virá nos socorrer, virá nos livrar, irá nos levar às mansões celestiais, e nós estaremos para sempre com o Senhor. É óbvio que nós vivemos em um mundo de pecado. É óbvio que nós vivemos em um mundo onde o maligno impera, onde as coisas acontecem não da forma que a gente realmente desejava que acontecesse, mas eu quero te dizer uma coisa: ainda há esperança. Louvado seja o nome do Senhor. A esperança está em Cristo Jesus, a salvação está em Cristo Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Todo aquele que entrega o seu coração a Deus, que entrega a sua vida a Jesus, ele tem aí no seu coração o consolo do Espírito Santo. Ele tem no seu coração a certeza de que há um consolador com ele, há alguém com ele ali lhe consolando, lhe ajudando, livrando do mal, e fazendo ele vencedor. Louvado seja o nome do Senhor. Então, a morte de Cristo e a sua ressurreição nos traz aí grandes benefícios. Louvado seja o nome do Senhor. E o maior deles é, de fato, a nossa salvação. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. E o ser humano, nós devemos entender o quão necessitado nós somos de Jesus, da redenção, da justificação pelo sangue de Jesus. Porque nós, pelas nossas próprias obras, nós não temos força de nos salvar. Nós não somos capazes de alcançar a salvação por nós mesmos de maneira nenhuma. Se nós fôssemos capazes de nos salvar, Jesus Cristo ele não teria descido. Jesus Cristo ele não teria vindo, mas ele veio trazer a salvação, gratuitamente. Paulo diz em Efésios capítulo de número 2 que a salvação, a graça é obra unicamente de Deus, não é obra do homem, para que o homem não se glorie, para que o homem ache que tem algum mérito nisso. Não. A salvação e a graça de Deus através de Jesus Cristo é somente através do amor de Deus pela nossa vida, e não por mérito. Todo homem, nós devemos reconhecer a debilidade humana, a fraqueza. Nós somos pecadores, nós somos pessoas que nos afastamos da comunhão com Deus, e para reatar novamente essa comunhão com Deus é somente através de Jesus, e isso foi dado gratuitamente a cada um de nós, até o versículo, o jargão que todo mundo conhece, João capítulo de número 3, versículo 16, que Deus amando o mundo, e o seu amor é tão grande, o seu amor é pleno, que entregou o seu Filho unigênito, único gerado, único da espécie, a mesma substância, coeterno e coexistente com o Pai, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E veja que Jesus ele não veio para trazer condenação ao mundo, Não pense que Jesus ele veio para julgar, para condenar, Eu acho interessante aquela mulher adúltera, diante daquela multidão enfurecida,
para executar a sentença da lei sobre aquela mulher. Jesus apazigua aquela situação e de repente um sai para um lado, o outro sai para o outro e fica só Jesus e aquela mulher. Jesus tem um diálogo com ela e fala: cadê os teus acusadores? E ela olha para cima, olha para um lado, olha para o outro e não vê mais ninguém. Fala: Senhor, não há mais ninguém que me acuse. Jesus olha para ela: eu também não te acuso, vai e não peques mais. Isso é graça. A graça de Deus é maior do que o nosso pecado. A graça de Deus é maior do que o seu pecado. Antes de exercer juízo sobre toda a terra, Deus está mais interessado em exercer graça, em exercer misericórdia, em exercer perdão. Não pense que Jesus ele veio para julgar, não pense que Jesus ele veio para condenar. Não, Jesus ele veio para trazer graça, misericórdia. Jesus ele veio para curar as feridas. Jesus ele veio para levantar aquele que está caído por causa do pecado. Jesus Cristo veio para libertar aquele que está aprisionado por causa do pecado, do engano que o pecado traz à pessoa. E olha só, continuando aqui, as consequências da morte de Cristo. A morte de Cristo efetuou reconciliação. Nós, por causa dos nossos pecados, por causa dos nossos erros, por causa dos nossos próprios atos, nós éramos inimigos de Deus. Nós éramos tidos como inimigos de Deus. Deus olha, né? O salmista fala que Deus olha para a terra e nem um justo sequer ele viu. Veja só, Romanos capítulo de número 5, versículo de número 10. Quero que os irmãos abram aí as vossas Bíblias. Romanos capítulo de número 5, versículo de número 10. Depois, se os irmãos tiverem um tempo aí na sua casa, leia todo o capítulo de número 5, que todo o capítulo de número 5 vai falar exatamente disso, dessa reconciliação, desse amor, dessa graça que Cristo veio oferecer para nós. Romanos capítulo de número 5, versículo de número 10 diz assim: porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Nós éramos tidos como inimigos de Deus. Não é? A ira de Deus iria cair sobre nós por causa dos nossos pecados. Veja aqui uma coisa que eu quero dizer para os irmãos: se Deus exercesse o juízo dele sobre a nossa vida, Deus continuaria sendo justo. Deus ele não deixaria de ser justo por executar o juízo, por Deus deixar que a morte chegasse à nossa vida por causa dos nossos atos, porque Deus é justo, não é? Mas ele preferiu, né? Deus escolheu exercer misericórdia do que exercer juízo sobre a nossa vida. Então ele nos reconciliou por Jesus Cristo. Através de Jesus Cristo ele nos reconciliou. Está lá também em Colossenses capítulo de número 1, versículo 17 ao 23, Efésios capítulo de número 13, capítulo de número 2, versículo de número 13 ao versículo de número 16, Paulo vai dizer que através de Jesus Cristo, nós que estávamos longe, nós gentios, formamos um só povo, o povo glorificado, o povo santificado, o povo justificado pelo sangue de Jesus Cristo, que a parede que separava o povo de Deus, não é, o povo judeu do povo gentil, agora foi quebrada, não é? E Jesus Cristo nos reconciliou com o Pai, tanto judeus quanto gentios. Através do sangue de Jesus Cristo, pôde se reconciliar novamente com Deus. O homem que estava afastado de Deus por causa do seu pecado, por causa dos seus atos, pôde retornar novamente a Deus, graças ao sacrifício substitutivo de Jesus Cristo. Sem a intervenção divina, o homem jamais poderia alcançar essa reconciliação. O homem jamais poderia voltar ao seu Criador, mas veja a obra gloriosa que Jesus Cristo fez ao nosso favor, entregando a sua própria vida, não é? Entregando naquela morte dolorosa, a morte vergonhosa, é tratado como um espetáculo, não é? Alguns dos apóstolos tratam aquele evento como um espetáculo, Jesus Cristo sendo entregue à morte e morte de cruz,
não é algo doloroso, mas que trouxe redenção e cura para as nossas feridas, trouxe reconciliação novamente com Deus. O homem que estava afastado de Deus pode agora retornar para Deus, graças ao sangue e ao sacrifício de Jesus Cristo, graças à morte de Jesus ali no madeiro. Verdade. O interessante é que João capítulo 3, versículo 16, a palavra do Senhor vai dizer aquele velho versículo que já até foi citado aqui hoje, que todo mundo conhece. Até quem não é evangélico, até quem não é crente já conhece. Aquele versículo, né? Porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que enviou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Pois bem, versículo 17 do mesmo capítulo, eu acho interessante que ele diz assim, porque Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Então, o trunfo, né, do cristão é saber que há um Deus que o amou, que enviou o seu Filho para morrer na cruz do Calvário, para que ele pudesse alcançar a salvação. Veja que tão grande dom que Deus nos deu, que foi a salvação. É um dom gratuito, é algo maravilhoso, é algo esplêndido, é algo sem comparação. Nenhuma virtude, vamos dizer, nada no mundo é capaz de se comparar à salvação em valor, supremo, né? É um dom supremo, realmente é algo esplêndido. Nada que o ser humano alcance tem mais valor do que a salvação, porque a nossa salvação, ela nos livra da ira vindoura, ela nos livra da perdição eterna, ela nos dá direito de entrar no céu, nos dá direito de morar para sempre com o Senhor, nos dá direito de andar na cidade santa, louvado seja o nome do Senhor, nos dá direito de conhecer o céu, louvado seja Deus. Então, a morte de Cristo, ela nos proporciona todas essas coisas, louvado seja o nome do Senhor. Através dessa morte, nós alcançamos a salvação das nossas almas. Nós entendemos que há quem diz por aí, para mim não tem mais jeito, para mim eu já fiz isso, já fiz aquilo, para mim não tem mais jeito. Deixa eu te falar uma coisa, louvado seja o nome do Senhor. Enquanto há vida, há esperança em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Não desista, não deixe de viver, não deixe, de servir ao Senhor de forma alguma. Ele é a nossa salvação, louvado seja o nome do Senhor. Em momentos tão difíceis como esse que nós estamos passando, como esse que nós estamos vivendo, aonde a situação da saúde do mundo, vou dizer do mundo, não somente do Brasil, mas do mundo, nós estamos vivendo momentos realmente de muita dor, de muita luta, de muita dificuldade, famílias perdendo seus entes queridos, para essa doença maldita que está aí, afetando a saúde das pessoas, tirando o fôlego de vida, tirando a respiração. E às vezes a pessoa se pergunta, mas onde está Deus se não está vendo isso? Deus está sentado no seu alto e sublime trono, observando e vendo todas as coisas. No momento certo, Ele vai agir em nome de Jesus. Vamos continuar orando pela sua família, vamos continuar orando por aqueles que estão enfermos, vamos continuar intercedendo a Deus para que Deus retire esse mal do nosso Brasil, esse mal do mundo, em nome de Jesus, dando saúde àqueles que estão hospitalizados. Nós residimos aqui no Jardim Paquetá, bem próximo à UPA, aqui de Planaltina do Goiás, e nós temos visto a dor das pessoas que estão perdendo seus entes queridos, a dor das pessoas que estão perdendo seus familiares, mas nós queremos dizer que o Espírito Santo de Deus, Ele vai salvar, Ele vai curar, em nome de Jesus Cristo. Estamos intercedendo por essas pessoas, estamos orando por essas famílias, em nome de Jesus. Nós cremos que o Senhor Jesus, Ele vai entrar com providência, em nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus. Então, não perca a esperança, de jeito nenhum, não perca a esperança. Jesus Cristo é a nossa esperança, é a nossa salvação, é Ele que nos dará a vitória, louvado seja o nome do Senhor. Vamos continuar crendo que Ele, louvado seja o nome do nosso Senhor, vai suprir todas as nossas necessidades, vai nos dar vitória, vai livrar da enfermidade, vai trazer saúde, louvado seja o nome do Senhor. Então,
a salvação de Cristo Jesus, louvado seja Deus, por meio da graça, ela nos faz aí detentores do poder de obter a salvação. Louvado seja o nome do Senhor. Ah, mas você não tem certeza que você é salvo, você não tem certeza que você vai subir ao céu se eu continuar servindo ao Senhor, se eu continuar vivendo de acordo com a palavra de Deus, se eu continuar andando conforme a palavra do Senhor. Em nome de Jesus Cristo nós iremos subir ao céu. Louvado seja Deus, porque a Bíblia nos dá esse direito. A Bíblia nos dá esse direito através da morte de Cristo, por meio do seu derramamento de sangue para cobrir o pecado da humanidade. Louvado seja o nome do Senhor. Então, o que nós estamos falando aqui, irmãos, está na Bíblia. Louvado seja o nome do Senhor. Por meio da morte de Cristo Jesus, nós alcançamos a nossa salvação. Nós não estamos aqui de forma alguma dando profetada, falando isso, falando não. Nós estamos falando aqui o que está escrito na Bíblia. Louvado seja o nome do Senhor. E nós cremos nessa palavra, na Bíblia Sagrada. Nós cremos no que está escrito aqui dentro dessa palavra. Louvado seja o nome do Senhor. Por isso que nós estamos falando o que nós estamos dizendo hoje. Nós não viemos aqui nas redes sociais de forma alguma para profetizar que isso vai acontecer ou vai acontecer assim. Não, nós viemos aqui para proclamar a salvação por meio de Cristo Jesus, o nosso Salvador. Glória a Deus. E nós não devemos esperar também em Jesus somente nessa vida, não é? O apóstolo bem já dizia que se nós esperarmos em Deus somente nessa vida, somos os mais miseráveis de todos. Não é? E Pedro diz também em sua carta que nós somos peregrinos e forasteiros. Nós não temos morada permanente aqui nessa terra. A nossa passagem aqui é uma passagem rápida, é uma passagem que logo se esvai. Tiago, quando ele fala da vida do homem, ele fala que nós somos um vapor, né? E um vapor que logo se espalha no ambiente e some. Então a nossa vida nessa terra é exatamente isso, algo rápido, algo passageiro, algo repentino, não é? E essa vida é tão passageira que se nós esperarmos em Deus para que Deus resolva os nossos problemas nessa terra, nós estamos esperando tão pouco de Deus, não é? De algo tão grande que Ele realmente quer nos mostrar. Quem já leu aí Apocalipse capítulo 21, 22, vai ver a morada celestial, vai ver as ruas de ouro, aquilo que Deus preparou para nós. João, capítulo de número 14, ele ali junto com seus discípulos revela, não é, que ele mesmo vai preparar um lugar para cada um, e quando ele preparar, quando tiver tudo pronto, na hora que o Pai assim o quiser, não é, ele virá outra vez buscar o seu povo, não é? Então nós não devemos ficar preocupados com as coisas dessa terra, não é, com o nosso coração alarmante com as coisas que acontecem nessa vida, não, porque Jesus Cristo, ele morreu para nos dar a salvação, a vida eterna. Eu acho tão bonito, pastor, quando o Paulo, ele lá em 1 Coríntios, capítulo de número 15, Paulo vai falar da vida incorruptível, não é, que nós vamos ter, não é? Paulo diz lá que quando chegar a hora, né, daquilo que é mortal se revestir da imortalidade, aquilo que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, não é? Aí então estará decretado, não é? Tragada foi a morte pela vitória, não é? E é isso que Jesus realmente prometeu para nós. Jesus, ele não veio prometer e nem dar a esperança de uma vida boa nessa terra, de uma vida sem doenças, de uma vida sem problemas, sem adversidade, não. Ele veio para nos prometeu, e esperamos nessa promessa com toda a esperança e fé da vida eterna. É a vida após este ambiente passageiro, essa matéria passageira, e Jesus veio nos entregar uma esperança maior do que a alegria desse mundo.
Jesus veio nos dar e tornar garantido, né, pelo seu próprio sangue, pelo seu próprio ato, a vida eterna, a salvação da nossa vida. E é nisso que devemos firmar a nossa esperança, é nisso que devemos firmar a nossa vida, não é? Não fique pensando que você está blindado de problemas dessa vida, de problemas dessa terra, que não virá sobre você dificuldade porque você é crente. Não, pelo contrário, muitas vezes vem mais problemas sobre a nossa vida porque somos crentes, não é? Mas tenha esperança, porque o nosso mestre, o Jesus, aquele que depositamos a nossa confiança e a nossa fé, ele falou que vai retornar. Ele falou que vai tirar a sua igreja dessa terra. Ele falou que vem buscar o povo escolhido, a sua igreja, a sua eleita, a sua noiva. E ele vem dos céus para arrebatar o seu povo. Paulo diz lá em 1 Tessalonicenses, capítulo de número 5, a partir do versículo 13, mas eu quero deixar o versículo 17, que Paulo ele revela, não é, que aquele mesmo Cristo, ele se prontificará no céu, no alto, nas nuvens, e nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados, não é? Aqueles que morreram em Cristo, eles ressuscitarão, serão transformados, receberão um corpo glorificado e estará eternamente com Cristo nos ares. Essa é a nossa esperança, crente, essa é a esperança de todo aquele que confia em Jesus Cristo. E você, eu faço um apelo, você que ainda não aceitou Jesus, você que já ouviu falar, você que muitas vezes está tendo uma resistência de entregar a sua vida a Jesus, é isso que Jesus veio trazer para todo aquele que nele crê. É a vida eterna, é a vida de prazer, é a vida com Cristo, é a vida, não é? A vida eterna. Longe de Cristo nós não temos isso. Longe de Cristo você não tem isso. Quantas vezes você mesmo já se deparou em situações que você olhou para dentro de si e falou: não tem jeito mais, não tem como sair dessa situação, não é? Não tem jeito mais para mim, não é? Já chegaram para Jesus Cristo, não é? Quando chegaram ali em Gadara, aquele homem, né? Aquele homem gadareno, aquele endemoniado, muitas pessoas ali já falaram: esse não tem mais jeito, esse não tem mais solução. Mas no momento que Jesus cruzou o caminho daquele gadareno, o homem se transformou, o homem foi outra pessoa, né? Vários outros personagens da Bíblia também, quando teve encontro com Jesus, a sua vida mudou radicalmente. Não é isso que Jesus faz na vida de todo aquele que confia e crê no seu santo nome e na sua obra através do Espírito Santo. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Todo aquele que tem um encontro com Deus, todo aquele que tem um encontro com o Senhor, ele vai alcançar, não é, aí uma mudança na sua vida. Ninguém que encontra com o Senhor fica da mesma forma. É verdade. Todo aquele que encontra com Deus, que tem um encontro verdadeiro com Deus, a sua vida muda. Então, a ressurreição de Cristo, né, ela muda a vida do homem. Ela chega e transforma, ela chega e restaura, né? Ela chega e dá vitória, ela chega e dá um novo rumo. Então, nós entendemos que aquele que serve a Deus, aquele que está com Cristo no coração, com a palavra de Deus no coração, para ele não tem crise, não tem dificuldade, porque ele serve um Deus maior, ele serve um Deus que pode todas as coisas, não é isso? Eu acho interessante que o apóstolo Paulo, né, o apóstolo dos gentios, ele vai dizer, porque todo ser humano, irmãos, todo homem tem aquele medo da morte, o medo natural, vamos dizer assim, né? O medo natural, o medo da morte. Mas eu acho interessante que o apóstolo Paulo, ele abre a boca e diz que morrer para ele é lucro. Não é isso? Morrer para ele é lucro. Ah, pastor, mas você está dizendo que quer morrer? Ou que... Não, irmãos, eu estou dizendo que todos nós iremos um dia passar por essa experiência, não é isso? Que estejamos preparados, que estejamos prontos, em nome de Jesus, que possamos abrir realmente a nossa boca e confessar o nome de Jesus Cristo como nosso único e suficiente Salvador. Nós não sabemos o dia de amanhã, nós sabemos o dia que passou hoje, as coisas que aconteceram. E eu vou dizer para você, nem de todas as coisas que ocorreram hoje você se lembra. Não é isso? Então, que dirá o dia de amanhã? Então, o dia de amanhã pertence a Deus. Vamos crer no Senhor Jesus,
confiar no seu santo nome, acreditar que Ele vai nos dar vitória, que Ele vai nos livrar de todo mal, que Ele vai abençoar a nossa família, que Ele vai abençoar os nossos amigos, que Ele vai abençoar a nossa cidade, a nossa nação, em nome de Jesus. Vamos continuar crendo no Senhor, vamos continuar acreditando que Ele vai nos livrar, que Ele vai nos dar vitória, que Ele vai nos abençoar em nome de Jesus. Eu quero louvar a Deus pela vida dos amigos que estão assistindo, né, em nome de Jesus, que Deus abençoe a sua vida grandemente, que Deus derrame sobre a sua vida chuva de bênçãos, que Deus derrame sobre a sua família saúde, que Deus derrame a cura sobre a vida dos seus em nome de Jesus. Se porventura houver alguém enfermo, que nessa noite Deus, com o seu óleo da unção, envie o seu Espírito Santo para lhe dar vitória e lhe curar de toda enfermidade em nome de Jesus. Que Deus, na sua infinita graça, louvado seja o nome do Senhor, alcance a sua família, alcance os seus em nome de Jesus. Nós cremos, aleluia, louvado seja o nome do nosso Deus, que Deus ainda é o mesmo. Deus continua salvando, continua curando, continua libertando, continua dando vitória, livrando do mal, louvado seja o nome do Senhor. E como nós dissemos no início aqui, aquele que tem Deus no coração, irmão, ele não se desespera. Ah, mas pastor, é porque o senhor não sabe a situação que eu estou passando. Confia no Senhor, entrega o teu caminho a Ele, em nome de Jesus. Ora e espera Deus responder, louvado seja Deus. Ele vai responder, vai atender a sua oração em nome de Jesus, vai te dar a vitória. E você vai cantar o hino da vitória em nome de Jesus. Meus queridos, então a salvação de Cristo, através de Cristo Jesus, ela nos alcançou, nos deu vitória, nos livrou de uma situação pecaminosa, nos trouxe para a luz, louvado seja o nome do Senhor. Eu acho interessante que Isaías diz que aqueles que estavam nas trevas, veio sobre eles uma grande luz. Louvado seja o nome do Senhor. Interessante. Aleluia. João, capítulo de número 1, exatamente, ele revela isso. Que Jesus é a luz dos homens, luz do mundo. Louvado seja tanto Deus. No Evangelho de João, quanto na carta, ele retrata Jesus como a luz. Ele é realmente a luz do mundo. Ele é realmente aquele que brilha sobre as nossas vidas, né? Que resplandece sobre nós. Louvado seja o nome do Senhor. Por isso que nós louvamos a Deus nessa noite pela sua vida. Louvamos a Deus pela vida da sua família, em nome de Jesus. Que Deus abençoe grandemente a sua vida, lhe dando vitória. Louvado seja o nome do Senhor. Quer dizer aos meus amigos, aos irmãos, que nós estamos orando sempre por vocês, para que Deus dê vitória, para que Deus livre do mal, em nome de Jesus, para que Deus realmente te faça ter saúde. Louvado seja Deus. E que você reconheça que essa saúde, que esse bem-estar que você sente, é Deus que te proporciona, louvado seja o nome do Senhor, é Deus que te faz sentir dessa forma, louvado seja o nome do nosso Deus. Então, meus queridos, através da morte de Cristo Jesus no Calvário, o homem alcança a reconciliação com Deus, não é? O homem alcança a comunhão com o seu próximo, com o seu irmão, não é isso? O homem alcança aí vitória em meio às lutas, em meio às tribulações, louvado seja o nome do Senhor, e por fim, o homem alcança a salvação, louvado seja Deus. Então, nós entendemos que a palavra do Senhor, ela é plena e verdadeira, louvado seja Deus. Nós entendemos que a salvação do homem, ela só ocorre por intermédio de Cristo Jesus. Não houve, não há e nem haverá outro que possa dar a salvação. Somente Cristo Jesus é quem pode dar salvação ao ser humano, dar salvação ao homem, louvado seja Deus. Então, nós queremos nessa noite reforçar aos irmãos, aos amigos que estão assistindo: não deixe de crer, não deixe de acreditar no Senhor, não deixe de adorá-lo, louvado seja o nome do nosso Deus, mesmo estando em dificuldade, em situações difíceis, não deixe de adorar, louvado seja Deus, não deixe de glorificar, não deixe de agradecer de forma alguma. Ah, mas eu estou com meu parente enfermo, eu estou com fulano. Irmãos, eu também tenho parentes que estão enfermos, e eu estou orando para que Deus dê vitória, e em nome de Jesus Cristo, pela fé, eu já creio que já alcançaram vitória, louvado seja Deus. Então, é por meio da fé que nós alcançamos, aleluia, as nossas vitórias, louvado seja Deus. Crede no Senhor. Jesus Cristo, ele morreu na cruz do Calvário, ressuscitou ao terceiro dia. Ele disse aí, louvado seja Deus, que ele voltaria para buscar a sua igreja, e ele vai voltar. Nós estamos aguardando esse tão esperado dia, louvado seja o nome do Senhor. Estamos aguardando essa tão esperada hora, louvado seja. Não sabemos o dia,
não sabemos a hora, não podemos marcar data de forma alguma, mas irá ocorrer. A qualquer momento a trombeta soará em nome de Jesus Cristo, meu e o seu nome, aleluia, será chamado e nós iremos subir para morar para sempre com o Senhor. Isso é o que ocorre na vida daquele que é salvo em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Isso é o maior dos milagres, não é? O maior dos milagres não é o paralítico andar, não é o cego enxergar, não é o mudo falar. Exatamente a alma do ser humano poder se reconciliar e receber a salvação. Esse foi o maior milagre que Jesus efetuou pela nossa vida. Veja aqui outro ponto aqui, continuando nas consequências da morte de Cristo. A morte de Cristo oferece propiciação, a ira de Deus por causa dos nossos pecados, porque Deus, sendo justo, e a justiça de Deus leva a Deus punir o pecado, não é? Leva a Deus punir o pecado. Jesus Cristo, ele foi o sacrifício, né? E ofereceu o sacrifício propiciatório pela nossa vida. Então a ira de Deus foi aplacada em Jesus Cristo. Não há mais ira de Deus, não há mais condenação sobre aquele que estão em Cristo Jesus, não há mais juízo por causa do pecado, não há mais sentença, não é por causa dos meus atos, não há, porque em Jesus Cristo ele cumpriu a exigência da lei e aplacou, não é? Ele apaziguou a ira de Deus sobre a minha vida. Veja só, eu quero ler aqui também, 1 João, capítulo de número 2, versículo de número 2, João diz exatamente isso, pastor, que o próprio Jesus Cristo é a propiciação pelos nossos pecados. Olha só, 1 João, capítulo de número 2, versículo 2, diz assim: ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. Veja que Jesus, através do seu sangue, através do seu ato, através da sua morte, ele aplacou a ira de Deus, apaziguou a ira de Deus sobre nós, que a ira de Deus iria cair sobre a nossa vida por causa dos nossos feitos, dos nossos pecados. Né? Muitos aqueles que dizem, mas eu não peco, eu sou santo, não sei o quê. João, ele diz exatamente isso em sua carta, que aquele que diz que não tem pecado já se torna pecador. Né? Muitas pessoas pensam que pecado é só aquele pecado praticado, mas existem dois tipos de pecado, né? Que é o pecado ativo, que são os pecados cometidos diretamente, um exemplo, furto, roubo, não é? Matar, esses são pecados cometidos diretamente, e tem também o pecado passivo, não é? Que são os pecados cometidos indiretamente, que é a omissão, a negligência. Eu quero que você abra a sua Bíblia aí, em Tiago, capítulo de número 4, versículo 17, vamos ver esses pecados passivos, né? O que Tiago diz sobre ele? Tiago, capítulo de número 4, versículo 17, diz exatamente assim: aquele, pois, que sabe fazer o bem e não o faz, comete pecado. Não tem ninguém desse jeito. Aquele que tem a oportunidade e sabe fazer o bem, não é? Que sabe praticar o bem e não faz, ele é omisso, e é o pecado da omissão. Nós estávamos sendo devedores da lei moral de Deus por causa dos nossos próprios pecados, tanto os pecados ativos, aqueles cometidos diretamente, quanto os pecados passivos. O próprio Jesus, em Mateus, capítulo de número 25, versículo 41 ao versículo 43, diz exatamente da omissão. Aquele que... Olha só, vamos ver. É bem mais interessante que, como o pastor falou, a gente não está aqui para dar profetada, nem isso não. Vamos mostrar na Bíblia. Diferente de muitas pessoas que gostam de fazer as lives aí, fica prometendo casa, prometendo isso, prometendo cura, né? Prometendo isso e aquilo. Não, nós viemos somente trazer o que a Bíblia de Deus traz. Mateus, capítulo de número 25, versículo de número 41 ao versículo de número 43. Olha só, diz assim: então dirá também
aos que estiverem à sua esquerda. Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Porque tive fome e não me destes de comer, tive sede e não me destes de beber, sendo estrangeiro, não me recolhestes, estando nu, não me vestistes, e estando enfermo e na prisão, não me visitastes. Isso é o pecado de omissão, não é? Não é só aqueles que praticam o pecado ou que cometem o pecado ativo, o pecado direto, não é? Mas aqueles que omitem o pecado passivo também. Não é? Estes têm a ira de Deus sobre a sua vida. Nós também tínhamos a ira de Deus sobre a nossa vida. Nós estávamos no pecado, entregue ao pecado, e o juízo de Deus por causa dos nossos pecados, a ira de Deus iria cair sobre nós. Lá em Apocalipse fala do lagar, do pisar a eira, da ira de Deus sobre o pecador, e aquela ira era sobre nós, mas Jesus, sendo a nossa propiciação, ofereceu como uma oferta propiciatória sobre o nosso pecado, não é? Veio e apaziguou essa ira de Deus, nos limpou dos nossos pecados. O poder do pecado já não tem mais efeito sobre a nossa vida, nos limpou, nos deu uma nova vida. Paulo ousa ainda dizer que nós somos hoje novas criaturas, não é? Todas as coisas se fez novo em nossa vida. O pecado foi lançado, a condenação foi lançado no mar do esquecimento de Deus. Hoje podemos ter vida e vida em abundância, graças à morte expiatória de Jesus, graças à propiciação que Jesus Cristo fez em nossa vida. Não há mais ira de Deus sobre a sua vida, não há mais ira de Deus sobre a minha vida, não há condenação de Deus sobre a sua e sobre a minha vida. A lei moral não tem mais como me punir, porque eu estou livre do meu pecado, daquilo que a lei punia, daquilo que a lei trazia juízo sobre a minha vida. Já estou livre disso, porque Jesus Cristo me trouxe. Isso, irmãos, é mais do que bens materiais, isso é mais do que cura física, isso é mais do que o mundo pode oferecer, isso é graça dado por Deus através do ato expiatório de Jesus Cristo. E nenhum tesouro nessa terra, nenhuma posse mundana pode garantir a minha redenção através de Cristo Jesus ou diante de Deus. Só Jesus. Nós temos que entender isso, pastor, né? Não há nada. Né? Não há nada. Só Jesus tem justificação. Só Jesus religa ao homem. Tem aquele que diz, né, que a religião vem aí do grego religar, não é? E a religião pode ligar novamente. Isso é tudo balela, isso é tudo mentira. Só Jesus liga o homem novamente a Deus. Só Jesus, ele restaura, regenera o homem novamente a Deus. Só Jesus tem vida para dar ao homem. É verdade. Só por meio de Cristo Jesus Só o homem alcança a salvação. Não há. A Bíblia diz que há caminhos que ao homem parecem direitos, mas o fim deles é a morte. Então, em Jesus Cristo nós temos salvação. Em Jesus Cristo nós alcançamos essa salvação. Louvado seja o nome do Senhor. Então nós entendemos, meus queridos, que o homem ele só consegue se achegar a Deus por meio de Jesus. Verdade. Por meio de Jesus. Não há outro. Tanto é que Jesus disse assim, ó, eu sou a porta. Eu sou a porta, né? Então, Jesus Cristo, ele é a porta que conduz à salvação. E o interessante é que ele mesmo diz, eu sou a porta, né? E aquele que entrar por essa porta achará pastagem, ou seja, aquilo estará que satisfaz, está sustentado exatamente, aquilo que alimenta o homem, a alma do homem, o espírito do homem, está exatamente em Cristo Jesus. Nenhum outro tipo de artifício o homem pode buscar que possa saciar a sua alma, a não ser o próprio Jesus Cristo. Não te interrompendo, eu quero citar aquela parte quando Jesus encontra com a mulher samaritana. Aquilo é tão bonito, irmãos, que ela chega diante de Jesus.
Jesus está sentado ali naquele tanque e logo a mulher chega, né? A mulher samaritana chega para colher água e Jesus fala, me dá um pouco dessa água. Ela logo responde para Jesus, né, de uma maneira carnal, fala, não, como sendo tu judeu, pede a mim que sou samaritano, né, de água. Não tenho comunhão contigo. Agora Jesus começa a responder ela com palavras espirituais, com palavras que trazem revelação. Jesus fala, se tu souberas e conheceras o dom de Deus e soubesse aquele que fala contigo, você que pediria água e eu te daria uma água que nunca mais você voltaria a ter sede, que fluiria dentro de você, se transformaria numa fonte e jorraria para a vida eterna. Só Jesus, ele satisfaz o homem. É benção. Só Jesus. Só Jesus, só através dele, irmãos. Só através dele. Só através dele nós podemos obter essa água que sacia. Só através dele nós podemos obter a ressurreição. Só através dele nós podemos obter a vida. Não é? Então o próprio Jesus diz, sem mim nada vocês podem fazer. Sem mim, Jesus e seus discípulos. Então nós continuamos crendo que sem ele nós não somos nada. Sem ele nós não conseguimos alcançar nada. Mas com Jesus Cristo em nossas vidas nós alcançamos a graça da salvação. Louvado seja o nome do Senhor. Então, meus queridos, nós queremos louvar a Deus mais uma vez pela vida dos irmãos que estão nos assistindo. Em nome de Jesus, que Deus abençoe irmãos de longe, amigos, que Deus continue dando vitória. Em nome de Jesus, abençoando. Em breve nós estaremos fazendo novas lives, não deixe de acompanhar. Em nome de Jesus, não deixe de acompanhar. Nós estaremos sempre trazendo uma palavra de Deus ao seu coração, para que você tenha aí ânimo, para que você tenha coragem de continuar caminhando em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor e crendo no Senhor, crendo que Ele está no controle de tudo, crendo que Ele está vendo todas as coisas, Ele está assentado no seu alto e sublime trono, mas Ele está vendo, está contemplando todas as coisas. Louvado seja o nome do Senhor, inclusive a sua vida, inclusive louvado seja o nome do Senhor, a sua família, louvado seja Deus. Então, continue crendo no Senhor, continue adorando o nome dEle, continue servindo a Ele, louvado seja o nome do Senhor. Nós entendemos que realmente o momento que nós estamos passando é um momento de dificuldade, é um momento de luta, de dor, não é isso? Mas nós entendemos também, louvado seja o nome do Senhor, que Deus ele não nos desampara, Deus ele não nos deixa, Deus ele continua conosco. A Bíblia diz que o anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que o temem e os livra. Então isso é muito importante na vida do cristão, louvado seja o nome do Senhor. Então, meus queridos, a morte de Cristo Jesus nos trouxe salvação. É claro que essa salvação nós vamos alcançar quando nós nos achegamos a Deus, né? Quando nós nos colocamos à disposição do Senhor, quando nós queremos servi-lo, quando nós queremos realmente adorar o seu santo nome, quando nós... mas vocês disseram que Deus morreu em favor de todos, Deus morreu em favor, Jesus Cristo morreu em favor, enviou o seu Filho, Deus enviou o seu Filho Jesus Cristo para morrer em favor de todos. Sim, é verdade, morreu por toda a humanidade, é claro. Porém, é preciso que o homem se volte para Cristo Jesus. É preciso que o homem reconheça que é Ele que traz salvação, que é Jesus Cristo que traz salvação sobre a vida do homem. Senão, de outra forma, não há salvação sobre a vida da humanidade. Só Jesus é quem salva. Só Jesus é quem nos dá direito de entrar no céu. Só Jesus Cristo é que nos faz alcançar a vida eterna. Louvado seja o nome do Senhor. Então, o homem, ele não consegue por si só, tá? Ele não consegue por si só alcançar a vida eterna, de forma alguma. O homem só alcança a vida eterna por meio de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então, nós entendemos que nós temos que ter aí perseverança, não é? No propósito que nós estamos, que é servir ao Senhor. Nós temos que ter perseverança. Nós temos que acreditar que Jesus Cristo voltará para buscar a sua igreja. Louvado seja o nome do Senhor, não é isso? Nós acreditamos que no momento certo, porque há alguém que diz por aí que Deus tarda, mas não falha. Deus tarda, mas não falha. Não. Deus nem tarda e nem falha. Chega na hora certa. No tempo dele, louvado seja o nome do Senhor. No tempo dele ocorrerá. E eu vou dizer aos irmãos, há tempo para tudo. E o tempo de Deus é melhor em nossas vidas. Louvado seja Deus. Verdade. O tempo de Deus é melhor em nossas vidas. Então vamos esperar o tempo de Deus e Deus nos dará a vitória em nome de Jesus. Glória a Deus. E a salvação em Cristo Jesus é para todos. Nós não cremos no determinismo.
em que acredita que a salvação é somente para algumas pessoas. Não, de maneira nenhuma. Paulo diz em Tito 2,11, porque a graça de Deus se há manifestado trazendo a salvação a todos os homens. João capítulo 3, versículo 16, a todos os homens, para aqueles que creem no seu nome. Foi lido em Hebreus, não é para todos que lhe obedecem, todos. Já viu a palavra todos sendo usado nesses versículos? Todos que lhe obedecem em Hebreus. Tito fala que a graça de Deus se há manifestado trazendo salvação a todos. Né? João 3,16 fala da Jesus Cristo veio ao mundo para trazer salvação. Deus amou o mundo e, né, enviou seu Filho para trazer salvação para todo aquele que nele crê. Sim. Há necessidade de você reconhecer Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador da sua vida, Senhor e Salvador da sua vida. Há necessidade de nós reconhecermos o nosso estado pecaminoso, não é, para que sejamos alcançados pela graça de Deus. Há necessidade de nós nos achegarmos a Jesus Cristo, porque a salvação também é para você, a salvação é para mim, a salvação é para nós. A salvação não é para um grupo restrito, não. A salvação não é para um grupo exclusivo, não, é para todos, mas todo aquele que nele crê, todo aquele que confessa Jesus Cristo como Senhor e Salvador, todo aquele que renuncia a sua vida, não é? O seu estilo de vida pecaminoso, renuncia às práticas pecaminosas, entrega a sua vida a Jesus. Paulo, eu acho tão bonito, pastor. Paulo, em Gálatas 2:20, ele diz assim: já estou crucificado com Cristo, vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. A vida que hoje eu vivo na minha carne, vivo na fé do Filho de Deus, a qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Paulo diz: eu me entreguei a Jesus, eu não tenho vida própria, eu não tenho mais vontade, é Jesus quem vive em mim. Eu vivo hoje na minha carne a vontade de Cristo em minha vida. Não é? Eu quero te dizer, você que nos ouve, a redenção só há em Cristo Jesus, a justificação só há em Cristo Jesus, a reconciliação só há em Cristo Jesus, a propiciação só há em Cristo Jesus, o perdão dos pecados só há em Cristo Jesus, não é? O retorno, a reconciliação com Deus só há em Cristo Jesus. Sabe o que está faltando? É você se entregar a Jesus. Porque para ele justificar a sua vida, para a justificação de Cristo te alcançar, para a reconciliação de Cristo te alcançar, para a propiciação de Cristo te alcançar, basta você se entregar a Ele, se entregar a Jesus Cristo, deixar a sua vida, deixar os seus prazeres mundanos, deixar tudo aquilo que te atrai nesse mundo. Você está disposto a viver a vida de Cristo nessa terra? Se é um pecado que te atrai, você está disposto a deixar esse pecado, não é? Se você é atraído, não é, nesse mundo pecaminoso por coisas que desagradam a Deus, você está disposto. Jesus é interessante, ele falou assim: se o teu olho te faz pecar, arranca teu olho. Se tua mão te faz pecar, arranca sua mão. Vai doer, às vezes é difícil, não é? Vai parecer que você está sozinho, mas não, Jesus está contigo, te fortalecendo, te ajudando nas escolhas difíceis que você faz. Deixe a sua vida pecaminosa e viva a vida de Jesus em sua vida. Viva a vontade de Cristo, a vontade que Ele tem para você. Deixe os prazeres pecaminosos, deixe a vontade pecaminosa, deixe a vida imoral para viver Jesus Cristo em sua vida. Eu tenho certeza, e é isso que nós estamos pregando aqui, que valerá a pena, no final tudo valerá a pena. Você não está perdendo porque seus amigos estão entregando ou estão usufruindo de coisas dessa terra e você se absteve disso. Você está negligenciando isso por Cristo. No início pode parecer que você está perdendo, mas não, você está ganhando. Paulo diz: não olhai para as coisas que são de baixo, mas olhe para as coisas que são de cima. Eu tenho certeza
que você só estará acumulando tesouros no céu, tesouros que ninguém vai te tomar, tesouros que a traça não pode chegar, tesouros que os ladrões não minam e não vão roubar, tesouros que durarão para toda a eternidade. E aquilo que nós já falamos no início, as coisas dessa terra são passageiras. Nós estamos aqui como forasteiros e peregrinos. Estamos aqui numa vida não permanente, passageira. Num piscar de olhos a vida passa e nós não podemos deixar de viver o que Cristo tem para nós, que é exatamente isso, a vida e vida em abundância, a vida eterna, a salvação que só está em Cristo Jesus. Então não se preocupe se muitas pessoas olham para você e falam, você vai deixar isso para viver para Jesus, você vai deixar a sua vida para viver para Jesus, você vai deixar os seus prazeres para viver para Jesus, você vai deixar suas amizades para viver-se Jesus. Não se preocupe, porque não existe aquele que deixou pai, mãe, irmãos, amigos, que não receba 100 vezes mais nessa terra e por fim a vida eterna. Amém? O que Jesus prometeu é maior do que o que você pode adquirir nessa terra. Entregue a sua vida para Jesus. Faça como nós entregamos a nossa vida a Jesus, e quem nos garante a salvação é o próprio Jesus, não é os meus atos, não é o que eu faço e não é o que você deixa de fazer, mas é Jesus, a esperança da glória em nós. Glória a Deus. É bem verdade que o homem, ele procura, né, por seus próprios meios. Às vezes nós pregamos a palavra de Deus, pregamos a Cristo Jesus como nosso Salvador e proclamamos essa salvação aos demais, e muitas vezes nós encontramos tantas desculpas, né? Hoje eu não posso, ou então eu quero fazer isso primeiro, ou eu quero ser assim primeiro, ou eu primeiro preciso deixar isso para depois. Deixa eu te falar uma coisa, serve a Deus, louvado seja o nome do Senhor, e Ele vai te livrar desse mal, Ele vai te dar vitória, louvado seja o nome do Senhor. Às vezes nós deixamos de servir a Deus por tão pouco, né? Nós botamos tantas desculpas, tantas situações adversas que nós encontramos para não servir a Deus. Mas eu quero dizer nessa noite, se você não entregar o seu caminho ao Senhor, se você não se colocar na posição de servo daquele que realmente quer ir ao céu, é impossível que você alcance a salvação, porque só por meio de Cristo Jesus você alcança a salvação. Louvado seja o nome do Senhor. Verdade. Então o homem, ele só alcança a salvação por meio de Jesus. O homem só se chega a Deus por meio de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. O homem só será ressuscitado no último dia por meio de Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Então é nisso que nós cremos, é disso que nós estamos falando. Nós louvamos a Deus nessa noite por você ter nos acompanhado nessa live que nós fizemos. Em breve nós estaremos aqui novamente, né? Havia já um tempo que nós não fazíamos live devido a nós termos passado por esse período aí de pandemia, a situação muito difícil. Então houveram alguns contratempos, mas nós voltamos aí e nós queremos continuar fazendo ao menos uma vez por semana. Nós fazemos uma live aí, trazendo a palavra de Deus ao coração dos irmãos, dos amigos, daqueles que nos ouvem, daqueles que querem realmente participar conosco desse momento, dessa intimidade com Deus, da palavra de Deus, da Bíblia Sagrada. Você que tem essa fé, que crê no que está escrito na Bíblia, que acredita que a Bíblia é realmente a palavra de Deus, nós estamos aqui proclamando a salvação de Cristo Jesus ao seu coração, incentivando você a servir a Ele. Louvado seja o nome do Senhor, incentivando você a acreditar que nem tudo está perdido, que o Senhor Jesus, Ele está no comando de tudo, apesar o mundo está na situação que está, tantas injustiças, tantas maldades, tanta doença, tanta enfermidade, tantas coisas ruins, no meio de todo esse caos, no meio de tudo ruim que ocorre, há um que pode trazer esperança, que pode dar salvação, é Cristo Jesus, o nosso Senhor. Confie nele. Continue adorando a Ele, continue servindo a Ele, continue confiando, acreditando que Ele vai abençoar a sua vida, abençoar a sua família, te livrar do mal, curar as enfermidades. Se porventura alguém enfermo na sua família, em nome de Jesus, nessa noite nós queremos no final orar e Deus
segundo a sua vontade, vai curar, vai restabelecer a saúde em nome de Jesus. Nós acreditamos que o nosso Deus ainda é o mesmo Deus que cura, que salva, que liberta e que dá vitória. Glória em nome de Jesus. Glória Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero aqui agradecer ao irmão Adriano, que está conosco nessa jornada. Nós começamos aí há quase um ano, não é isso, irmão Adriano? Fazendo live por conta de que houve aquele início de pandemia e as igrejas não podiam ter culto e nós resolvemos fazer as lives, e aí nós pegamos esse costume de fazer de vez em quando uma live. Havia aí já 5 meses que nós não fazíamos, devido nós termos nos distanciado um pouco, mas agora nós estamos aí firme e forte em nome de Jesus e vamos continuar nesse propósito em nome de Jesus. Então quero agradecer a presença do irmão Adriano em nome de Jesus, meu amigo, está sempre aqui conosco, falando sobre a Bíblia, sobre salvação, sobre Jesus Cristo, sobre os apóstolos, sobre a doutrina dos apóstolos. Isso é bom, não é? Eu gosto de falar sobre isso. E então eu quero louvar a Deus pela vida desse homem de Deus, que Deus continue abençoando em nome de Jesus, continue dando vitória. Amém. A você que está em casa, Deus abençoe a sua vida grandemente em nome de Jesus, que Deus continue abençoando a sua vida em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Deus continue abençoando os irmãos e nós iremos continuar muitas vezes ainda. Amém. Amém. É o nosso propósito realmente fazer uma vez, pelo menos, uma vez a cada semana, e trazer a palavra de Deus ao seu coração. Nós não estamos aqui para trazer, como já foi dito, a profetada, profecias. Não, nós não viemos até vocês para prometer nada, porque também nós não temos nada para te oferecer. O que temos é exatamente a palavra de Deus. E isso realmente vamos estar batendo forte, vamos estar sempre anunciando, porque é a esperança da nossa salvação, aquilo que nós cremos, é a nossa única regra infalível de fé e prática, é a palavra de Deus, e isso iremos anunciar por toda a nossa vida, tanto em live quanto nas igrejas, onde passarmos. O nosso foco é levar a palavra de Deus como ela é, sem estar mistificando as coisas, trazendo isso, trazendo aquilo, não. O nosso foco é levar a palavra de Deus e sempre trazendo referências de tudo aquilo que a gente fala para os irmãos também estar acompanhando aí na sua casa, amém? Isso. Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe o seu lar, Deus continue fortalecendo e te livrando, dessa pandemia. Deus também continue abençoando, e consolando as pessoas que perderam familiares. Deus continue fortalecendo pessoas para que mantenham a sua vida na esperança de Jesus Cristo, mesmo em meio às percas, mesmo em meio às dificuldades, mesmo que muitos têm perdido aí seus familiares, mas que Deus continue nos abençoando e fortalecendo e frutificando em nossa vida mais e mais a palavra dele em nossa vida através do Espírito Santo de Deus. Amém. Louvado seja Deus. Meus queridos, então nós queremos agradecer aos irmãos, mas antes de nós encerrarmos, eu queria mencionar sobre uma profecia que houve aí, não sei se o senhor ouviu, houve um pastor que anunciou sobre a madrugada do dia 30, que ocorreria muitas mortes e isso e aquilo e tal. Eu quero dizer a você nessa noite, descansa o seu coração. Amém. Confia no Senhor. Com certeza. E Ele te dará vitória. Não se apavore. Não se apavore. O que não tem base bíblica, não é verídico. Louvado seja Deus. Só é verídico aquele que tem base bíblica. Exatamente. No sentido de profecias, tá certo, meus queridos? Então descansa o seu coração. Em nome de Jesus. Muitas pessoas me perguntaram muitas pessoas perguntaram a minha opinião. E a gente na posição de pastor, de cristão, de ministro da palavra de Deus, as pessoas elas vêm perguntar para a gente, para ver qual a opinião da gente, se realmente é assim que ocorre. Eu quero dizer nessa noite, descansa o seu coração. Glória a Deus. Em nome de Jesus, confia no Senhor. A Bíblia diz que o anjo do Senhor, eu vou repetir, acampa ao redor dos que o temem e os livra. Louvado seja o nome do Senhor. Então, descansa, irmãos, tá certo? Que Deus abençoe a sua vida grandemente, que Deus continue te dando vitória, te livrando de enfermidades, em nome de Jesus, para que você alcance aí saúde, para que você alcance paz no seu coração,
você alcance vitória. Louvado seja o nome do Senhor. Nós vamos orar nessa hora encerrando. Queremos orar pelas pessoas que estão enfermas aqui na UPA, não é? Como nós dissemos, nós residimos aqui próximo à UPA, então do Jardim Paquetá, e nós em Planaltino do Goiás. Então nós louvamos a Deus pela vida dos irmãos que estiveram conosco durante essa live. Nós vamos fazer uma oração agora, intercedendo a Deus por aqueles que estão enfermos, agradecendo a Deus por aqueles que nos assistiram nessa noite, em nome de Jesus. Que Deus te dê uma noite de descanso, uma noite abençoada, uma noite cheia de paz. Mais uma vez agradeço a presença do irmão Adriano. Deus continue abençoando a sua vida, a sua família, em nome de Jesus. Vamos orar. Que Deus nos dê uma boa noite, uma noite de paz, em nome de Jesus. Oremos ao Senhor nessa hora. Meu Deus eterno Papai e querido, diante da tua presença, Papai meu amado, Deus, esta noite, nós Papai estamos, amado, meu Pai querido, clamando a aqueles que Ti, estão enfermos, pela aqueles vida que daquelas estão, Deus pessoas, amado, meu Pai querido, que estão internadas, nessa hospitalizadas, pandemia, meu Pai Papai querido, com esse maldito Deus, vírus, cura, meu Papai Pai. amado, Senhor, em Senhor. nome de Jesus, Não deixa, restaura, Papai amado, meu que Pai, a o povo respiração possa dos perder a teus fé, a filhos. esperança, Meu Deus, Papai. em nome de Jesus Em nome Cristo, de meu Jesus, Pai, nessa Papai hora, querido, repreende, meu Deus, possas consolar, o espírito Papai da amado, morte, essas Senhor, famílias em nome de que Jesus. perderam Pai, seus nós cremos na tua familiares, palavra, consola. nós cremos, meu Deus, no Continue teu dando sangue, força, Jesus Papai querido. amado, para os seus Deus, em familiares, nome de Jesus, consolar. nessa noite, Meu Deus, abençoa nossos obrigado, amigos, meu Papai, Pai, por abençoa tudo nossos que tens irmãos, feito. Senhor. Dá-nos Deus, mais esta dando uma noite de mais paz, uma esta noite de noite bênção, tranquila. meu Pai. Acampa Em um anjo nome ao de redor de cada Jesus, um de Senhor, que o nós, teu meu Deus, anjo, meu cobrando Deus, contra o esteja sangue acampado, encarnado, Senhor, Papai. aleluia, Muito na vida dos teus obrigado, filhos, Deus, meu Pai. por mais essa Na casa dos teus oportunidade, filhos, Papai. Senhor, dando vitória, obrigado, livrando Deus. de todo mal, Muito Senhor. obrigado, Em Jesus. nome de Jesus, nós te agradecemos e te louvamos, meu Pai. Obrigado. Em nome de Jesus. Amém.